muito obrigado a todos, né, aos nossos speakers, a nossa audiência, por estar aqui participando do painel Liderança Inovadora em Saúde. Para quem é liderança e inova a saúde, sabe que isso não é nada fácil. Aqui a gente tem colegas do setor público, privado, terceiro setor, e eu acho que mais importante, que eu acho que realmente a conquista para nós do Refinal Hub, era hoje ter pessoas de diferentes regiões do Brasil. Fortaleza, Recife, né? Começar a trazer Belo Horizonte, quer dizer, começar a trazer não só os sotaques, que eu acho que é maravilhoso, mas também as realidades regionais, né? No caso, e o Leonardo Gross, que já tem uma posição que olha a Latam, e eu acho que, acima de tudo, ficou muito claro ontem no nosso jantar que, assim, inclusão, diversidade para nós não é uma opção, é uma prioridade. E a gente tem que, sim, escutar as realidades de vocês, né? Destacar aqui a presença da Fabrícia Louro, uma grande amiga do Sebex, enfermeira, líder na Rede Doc. Fabiana Couto, uma amiga desde a nossa primeira missão do Vale do Silício, aonde a gente entendeu que o paciente, sim, tem que ter cada vez mais voz nesse mundo 2.0, agora 4.0, né, Fabiana? Mesmo que muitas vezes não nos queiram dar essa voz. Muito obrigado, então, ao Leonardo Gross, a Fabrícia Louro, ao Herbert Lobo, a Carolina Cohen, Carlos Oliveira, Renato Grau, nosso moderador, Flaviana Assunção, Marcela Ruda e a Fabiana Couto. Vou passar a palavra para o Renato Grau, que é CEO da Innovision, e tem um podcast maravilhoso, toda sexta-feira, que eu recomendo que vocês assinem, escutam e reflitam, que é maravilhoso. Renato, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, fico por aqui mesmo, né, Fernando? Sim, fisicamente. Mas você pode ficar, não precisa ficar com isso na cara. Isso essa penitência. Boa, é a pegadinha aqui. Bom, pessoal, como ele falou, eu sou especialista em transformação digital, um tema que eu sou apaixonado. E o tema de hoje, de liderança inovadora na saúde, tem muito a ver com o nome da minha empresa de mais de 26 anos, que é Innovision, que eu sempre tive o conceito de inovação com visão, e tudo que eu faço na minha vida, eu tenho esse viés, não só de tecnologia, mas de inovação. Eu hoje acessei o LinkedIn de cada um dos participantes aqui e vi que a gente tem um grupo com uma diversidade bastante interessante, né? Eu acho que isso vai enriquecer muito, até porque em tempos atuais e na era do ESG, as lideranças inovadoras efetivamente têm que ser lideranças com um bom grau de diversidade. Uma outra curiosidade da minha vida, eu sou futurista, eu estudo futurismo e foresight há muitos anos, e uma das coisas, há 3, 4 anos mais ou menos, e uma das coisas que mais enriqueceu esse viés de estudo é a diversidade. Eu sou engenheiro por formação, e na engenharia você tende a ficar mais ou menos com aquelas pessoas que têm uma mesma linha de raciocínio que você. Quando você vai para um estudo mais amplo, você convive com pessoas com uma diversidade maior, e isso efetivamente enriquece demais. Então, agradeço aqui a oportunidade. Eu, de acordo com a proposta do Fernando, eu vou passar a palavra para cada um de vocês para falar um pouquinho do conceito de vocês de liderança inovadora na saúde, falar um pouquinho, obviamente, da atuação de vocês e até o que é importante, o quanto é importante a liderança inovadora na vida de vocês, nas organizações de vocês. Eu gostaria de começar primeiro pela ordem aqui, Marcelo. Carlos. Eu estou sem a cola aqui. Carlos, por favor. O Marcelo, nosso amigo ali. Boa, muito bem. Carlos, por favor, fique à vontade. Boa tarde, né, a todos. Eu sou Carlos Oliveira, sou presidente do Hospital Novo Nascer, a gente fica localizado em Pernambuco, né? E há 9 anos atrás, quando a gente iniciou esse projeto, né, a gente identificou
naturalmente que existia uma realidade ainda muito delicada do ponto de vista assistencial na saúde mental, né? Então, nós temos um desafio, né, desde então, de tanto ofertar um serviço que tenha qualidade assistencial, quanto também ajudar a promover discussões, né, sobre saúde mental, de modo a que a gente possa combater o estigma, né, que é o maior inimigo, né, da saúde mental. Então, nessa perspectiva, né, a gente teve que sempre ter uma atuação muito ousada, mesmo para chegar junto, por exemplo, às fontes pagadoras e demonstrar a elas, olha, você vem contando com um tipo de serviço que parece que lhe dá um ganho, mas, na verdade, não está lhe trazendo o suporte assistencial necessário. Então, do ponto de vista desse aspecto da liderança, eu diria que tem tanto um aspecto de você usar uma perspectiva do mercado, de tentar mostrar para o mercado, né, construir novas possibilidades assistenciais, quanto também internamente, né, com os profissionais. No nosso caso, por exemplo, claro que todo mundo sabe que o time organizacional é algo muito importante, mas no nosso caso tem um fator a mais. Como nós lidamos com pessoas que chegam com um alto grau de sofrimento emocional, nós temos que ter um cuidado ainda maior com os nossos profissionais. De modo que, por exemplo, nós desenvolvemos programas para que eles possam aprender meditação, né, técnicas que vão ajudar eles a fazer o próprio manejo emocional de si próprio, ou seja, que eles possam ter condições de estar bem num ambiente que, como todo ambiente hospitalar, vai exigir muito, mas ainda mais em saúde mental, traz um desafio maior, porque traz esse aspecto de um confronto emocional mais claro, né, durante a assistência. Então, acho que nessa perspectiva, né, da liderança, de trazer sempre um aspecto inovador, acho que tanto tem esse aspecto de olhar para o mercado, quanto de olhar também para os profissionais, que são eles que, na verdade, vão entregar a humanização que deseja, né? A gente não faz nada sem os profissionais que estão ali na linha de frente, no dia a dia, e para isso a gente também tem que ter um olhar de cuidado sobre eles. Muito bom, Carlos. Passo a palavra agora para a Fabiana. Por favor, Fabiana, a palavra é sua. Obrigada. Bom, falando um pouquinho sobre liderança inovadora em saúde, eu refleti um pouco sobre esse tema, fiz aqui, tem algumas notas que eu coloquei, porque eu mesma me questionei se eu sou uma líder, a qual, sim, eu me considero dentro da minha visão de liderança, mas como eu posso melhorar diante disso, né? E aí, lendo um livro, que é o livro que eu estou lendo hoje, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele tem um TED Talk super famoso e tal. Ele fala da diferença de liderança entre a manipulação, você pode liderar pela manipulação, pelo medo, pela imposição, enfim, por esse lado, né, de manipular, ou pela inspiração. E um verdadeiro líder inspira, porque isso sim é sustentável, né? Então, eu me vejo muito nesse lugar e eu me vejo também nesse lugar de me inspirar a mim mesma em relação também à minha saúde mental, meu autocuidado, para que eu possa inspirar outras pessoas. E essa questão do comece pelo porquê, eu acho que é muito forte, porque o maior líder que a gente conhece em relação a isso é o Steve Jobs, né? Que ele começou pelo porquê, não pelo o quê, né? Vender computadores eletrônicos foi uma consequência. Eu me coloco nesse lugar também, porque hoje o que eu faço tem totalmente a ver com o meu porquê, a minha missão de vida, né? Eu tenho um projeto que se chama Movimento Divabetica, que é justamente um trocadilho da palavra diabética, que vem com tanto estigma e preconceito na sociedade, para algo mais leve, algo que promova mais aceitação do diagnóstico. E eu atuo diante, minha atuação é nas redes sociais com conteúdo digital, eventos, a gente vai ter um agora no final do mês, no dia 29, que é um evento anual que a gente faz, já alcançamos milhares de pessoas com esse evento de conscientização, educação e também campanhas. E o ponto básico de tudo isso é a educação com a inspiração, que faz com que as pessoas se motivem a mudar e não se sintam amedrontadas
algo que dentro do diabetes é muito frequente, aconteceu na minha história, sou diabética desde os 13 anos, e as pessoas queriam que eu mudasse pelo medo, mas vocês podem imaginar que como uma adolescente diabética, eu não tinha muita noção de medo, eu realmente não estava nesse lugar da minha vida de ter meu futuro, eu queria viver o presente. Então, hoje a gente faz esse trabalho com jovens, adultos, familiares que precisam muito desse apoio também. E pensando um pouquinho no futuro, já colocando esse pé no futuro, onde eu me vejo é que eu comecei a perceber que também não existe liderança se não for para todos. Isso foi falado no painel anterior. E eu comecei a sentir essa dor de levar só a educação e a motivação não era suficiente, a gente precisa ter direito ao acesso ao tratamento, né, de uma forma igualitária, né? E aí hoje eu também sou fundadora do movimento Influencers Diabetes Brasil, um movimento com mais de 80 influenciadores digitais em diabetes, onde a gente traz a nossa voz, a voz unida do diabetes, para dentro das pautas do Ministério da Saúde, cobrando medidas, atuamos nessa questão aí do rol taxativo, né, retornando ao rol exemplificativo, porque para mim isso é o futuro. O futuro é olhar não só pela saúde de alguns, mas pela saúde de todos, integrando os diversos papéis e os diversos atores nesse cenário, para que todos possamos nos ver, não é plano de saúde contra o usuário, é plano de saúde com o usuário, hospital com plano de saúde com o usuário, medicina diagnóstica, todo mundo junto para transformar essa realidade. É isso. Muito bom, Fabiana. E é interessante da sua fala, né, perceber que as lideranças de hoje mudaram. O perfil do líder é outro, né? Você está estudando um pouquinho o assunto, a questão do livro, do Simon Sinek, ele tem um TED muito legal mesmo, né? E usou Steve Jobs como um tipo de liderança, e é um tipo de liderança que não serve para qualquer organização, né? A gente sabe o quanto ele era polêmico, mas, de fato, ele conseguiu construir um legado. Agora, hoje, talvez as necessidades de liderança sejam outras, e dependendo do perfil da organização de cada um, necessita de um ou de mais líderes. Eu acho que é uma reflexão boa para a gente fazer. Aí passo para a Fabrícia Louro, diretora assistencial da Revidor São Luís. Por favor, a palavra é sua. É uma honra estar nesse debate com vocês. Então, como trazido, sou enfermeira, né? Enquanto enfermeira, a gente sabe que é uma das poucas profissões que você sai da faculdade como líder, que você já entra, independente de estar num hospital, uma unidade básica de saúde, até mesmo em atuações em empresas, e outras que também atuam hoje em tecnologias, são líderes, né? E antes de falar de inovação, eu quero trazer características da liderança na posição de um enfermeiro e na saúde em ordens gerais que fazem a diferença. Em todas as relações, que é a confiança. A confiança, para mim, é uma característica fundamental do líder, porque, independente se você lidera, do nível dessa liderança, é ela que vai fazer com que as pessoas deem credibilidade ao que você fala e faz, ou não. Fala e faz, eu trago também a liderança pelo exemplo. Que ela influencia muito também os seus liderados, e isso entendo que não é algo do futuro, é algo que faz parte do passado e que permeia o presente, que é algo que constrói efetivamente, né, mais uma vez em diferentes níveis e em diferentes áreas de atuação. E o engajamento, né? É outra característica muito importante, o saber engajar os seus liderados para conseguir um resultado. E, como eu disse, enfermeiro desde a primeira posição, mas mais além, né? Quando a gente está à frente de uma organização, hoje a Revidor a gente não fala mais de uma rede de hospitais, mas de um grande ecossistema em saúde, que permeia a atenção primária, secundária, terciária. A minha posição hoje está ligada em operações hospitalares, mas, né, ela faz com que a gente também permeie em todo esse ecossistema. E pense que, falando em hospitais, somos 70 hospitais no Brasil, né? E falando de liderados, né, assistenciais, acaba que é em torno de 40 mil pessoas.
E o Fernando trouxe sobre as diferenças culturais, né? Pense que nós temos diferentes características de hospitais em diferentes regiões do nosso país. E o conceito saúde, ele é universal, mas a gente tem que entender o que é importante em cada região, para quem busca essa saúde e para quem tem essa saúde na posição de trabalhador, efetivamente, né? E conhecer essas diferentes realidades faz toda a diferença. Eu tive oportunidade tenho, né, nessa atuação de estar no Brasil afora, conhecendo essas diferentes realidades. As 3 características que eu trouxe, acredito muito nelas, nos diferentes níveis da organização, e trago também referente à inovação. Inovação não necessariamente é tecnologia, a gente já falou sobre isso aqui hoje, e para permear tantas pessoas, a gente precisa buscar inovação nessa liderança. Então, que ferramentas que eu uso para isso, né? A gente tem indicadores de qualidade técnica assistenciais, indicador econômico financeiro, que são os pilares da rede DOR, e indicadores que a assistência tem relação direta com eles. Então, eu trabalho com grupos de trabalho, com gerentes, né, em nível nacional, e esses grupos de trabalho, eles buscam as melhores práticas relacionadas a estes temas, e as 70 unidades podem buscar na fonte o que é melhor para aquela prática, porque não dá para a gente ser taxativo, né? A gente não é uma rede de sanduíche, a gente não é uma rede hoteleira, a gente é uma rede de saúde, com as diferenças pontuais e regionais. E aí, os profissionais precisam buscar o que, de fato, lhes convém. Isso referente a diferentes práticas assistenciais. Então, falei de grupos de trabalho, a gente busca também partilhar ferramentas, né, porque da mesma forma que tem diferenças regionais, há diferenças entre profissionais nessas regiões e níveis de profissionais. Então, a gente tem que trabalhar muito com treinamento, a gente tem que oferecer metodologias, por exemplo, algo que já é muito comum na tecnologia, que é, por exemplo, o método Scrum, né, que é dividir o que você precisa entregar e celebrar as pequenas entregas. Então, ensinar que o post-it pode ser uma grande solução, e como eles celebram por pequenas inovações que você leva no cotidiano do trabalho. E assim a gente segue, eu não vou falar porque eu posso ter uma grande verborragia aqui, foram só 5 minutos, temos outros colegas para terminar a fala, e a gente continua já já. A gente continua depois, mas olha só, no painel anterior foi falado muito da nova medicina, medicina de precisão, uma medicina individualizada, estudo genético, de todo o sequenciamento para poder individualizar a medicina. E aqui a gente está falando de liderança e no tratamento com pessoas também é importante entender qual é o ecossistema, né, qual é a característica daquele grupo das pessoas e individualizar a liderança. Não dá para ser top-down. Não dá, e você tem que conhecer quem é a pessoa que você está liderando, o que ela almeja para conseguir ser mais assertivo no direcionamento da trajetória dela. Perfeito, Fabrícia. Temos uma das nossas painelistas, está online, é a Carolina Cohen, cofundadora, Colabore com o Futuro, está em algum lugar do nosso metaverso. Carolina, você está por aí? Olá. Tudo bem com Estou você? aqui. Tudo bem, e Só vocês? você faltou, Carolina. Eu tenho uma bebezinha, a rotina aqui tá complicada, mas que bom que eu pude participar aqui virtualmente. Fico muito feliz de estar com vocês. Vamos lá, a palavra está com você, Carolina. Eu sou a Carolina, da Colabore com o Futuro. Eu vejo a Colabore como um negócio social extremamente inovador, né? Líder no mercado, com uma inovação muito grande. Nós fomos, a Colabore foi fundada em 2017 e a Colabore é um negócio social que tem como objetivo a mobilização da sociedade para a participação das decisões, né, nos processos de decisão do governo. Então, o que significa isso? Nós entendemos que a sociedade precisa fazer parte das decisões, precisa levar as demandas, né, para o governo, para os parlamentares, para que a gente consiga, de fato, mudanças
e que a nossa voz seja ouvida. São diversas as demandas, né, tanto de doenças, que são milhares de doenças, milhões até, né, de doenças que nós temos, e além de milhões de doenças que necessitam de necessidades específicas, nós temos aí uma série de necessidades que devem ser levadas em conta quando a gente fala de estrutura de hospitais, de dados, de telemedicina, de inovação, de acesso a medicamentos. Então, assim, são diversos os desafios que nós temos na área da saúde no Brasil. Depois da pandemia, esses desafios, eles aumentaram demais, né? A gente tem uma população que depende, em sua grande maioria, do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único que já tinha aí uma série de desafios antes da pandemia, agora vai ter muito mais, né? Então, a gente vai começar a ver as consequências das pessoas que tiveram Covid com o tempo. Além disso, muitas pessoas que tiveram as suas doenças negligenciadas por conta da pandemia também, agora, né, vão começar a precisar ainda mais do Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa começar a organizar essas prioridades, que são muitas, essas demandas, que são muitas, e a Colabore faz justamente isso, entende a voz, né, da sociedade, escuta os diferentes grupos, as diferentes comunidades que nós temos, para entender onde que estão as principais demandas e como levar isso de forma organizada para o governo, para os parlamentares, para que a gente consiga as mudanças, sempre envolvendo a sociedade em tudo isso, né? Então, a gente ensina a sociedade, desde 2017, uma coisa que não era falada antes, a participar, né, das consultas públicas, como participar de uma consulta pública, como participar de uma audiência pública, o que são os orçamentos participativos, os conselhos de saúde municipais, estaduais, como participar. Então, assim, a gente traz esses tutoriais, o beabá aí de quais são as formas de participação social, por que é extremamente importante que nós participemos disso e como organizar a voz da sociedade para que a gente possa ser ouvido. É um grande desafio, a gente tem uma população que ainda, infelizmente, é analfabeta digital, né? Então, a gente ainda tem muitas regiões do país que as pessoas não têm acesso à internet. Temos muitas pessoas idosas que não sabem usar ainda um smartphone, um computador, não sabem participar de uma consulta pública. Então, a gente precisa ter uma grande liderança aí em termos de comunicação e conteúdo para poder levar para os diferentes públicos que nós temos no Brasil, que são muitos, essas mensagens de como participar dos processos de decisão e explicar, né, sempre de formas diferentes, com mensagens de valor diferentes, a importância de fazer isso. Eu tenho muito orgulho do trabalho que vem sendo feito, né? Desde 2017 a gente começou a falar sobre participação social, e aí uma série de outras entidades pegaram, se inspiraram nisso e passaram a falar também para os seus públicos sobre tudo isso. Nós fazemos, né, como o próprio nome Colabore com o Futuro, a gente colabora muito com ONGs e com outros atores da saúde para conseguir levar mensagens para nossa sociedade, que não é pequena. E trazendo um exemplo bem interessante de um trabalho que foi feito agora nesse ano, o Voto pela Saúde. Então, a gente está num ano de eleições, né? E aí o que nós queríamos trazer para a sociedade é que o voto é extremamente importante para a gente garantir, né, a democracia do nosso país, mas que nós podemos ir além do voto. Então, nós fizemos pesquisas por diversos canais e diversos meios com a sociedade de maneira geral, com a população brasileira. Conseguimos 14 milhões de brasileiros, respostas de 14 milhões de brasileiros, dizendo, na opinião deles, quais são as prioridades na área da saúde que devem ser levadas em conta pelos candidatos, né, não só os presidenciáveis, mas a todos os cargos aí que estão participando, estão se candidatando às eleições de 2022. Nós compilamos todas essas informações da sociedade num documento único que foi entregue para todos os partidos, pedindo que os partidos deem atenção, né, levem em conta a opinião da população na hora de criar os seus planos de governo. Então, para nós da Colabore,
A liderança na área da saúde é a gente realmente conseguir garantir que a sociedade faça parte dos processos decisórios, né? Só assim a gente vai conseguir, de fato, políticas públicas mais justas, que realmente atendam a população na ponta. Então, todo o nosso trabalho gira em torno disso, garantir que nossa voz seja ouvida. Muito bem, Carolina. Nesse caso, a gente está vendo que liderança inovadora não é só uma pessoa ou outra pessoa. Quando a gente vê o papel de líder, a gente está falando de uma pessoa, normalmente é o que vem a imagem à cabeça. O trabalho da Colabore é o trabalho de uma organização que está liderando de uma maneira inovadora um movimento da sociedade civil, que eu sou muito fã, inclusive, desses movimentos. Eu faço parte de um movimento chamado Brasil Digital para Todos, que tem como objetivo colocar nosso país como protagonista da transformação digital mundial, e é movimento organizado da sociedade civil. Eu acho que é muito importante esse tipo de organização, que é assim que a gente vai fazer as coisas acontecerem no nosso país, não é ficar dependendo de quem está lá em cima, independente se é de um lado ou de outro. Bom, muito obrigado, Carol. Você volta aí com a gente. Já virou íntima, Carol, tá bom? Carol, sim, claro. Ótimo. E agora eu vou pedir aqui, para eu não ficar sozinho de pé, o Flaviano Assunção, que está fora aqui, por favor, se puder se apresentar, o CEO da Good Prime. Boa tarde, né, gente? Seja muito bem-vindo. Então, prazer, obrigado, Fernando, pela oportunidade aí de estar falando um pouquinho da questão de liderança inovadora, né? Quando você me mandou esse tema, você resolveu sotaque mineiro, tá? Então, eu fiquei pensando, né, na minha pequena trajetória até o momento, o que eu poderia trazer para acrescentar do que se diz de inovação, assim, enquanto líder, né? Então, acho que uma pequena trajetória que vale a pena ser comentada é a questão da pandemia. Tudo começou com o início da pandemia. Eu sou intensivista de formação, médico intensivista. E antes da pandemia, quem tem contato com algum intensivista sabe que o tanto a gente é metódico, estamos num setor 100% controlado. Então, a gente é líder em algo que a gente tem controle. Então, quando veio a pandemia, isso veio aumentando de uma forma exponencial e vieram outras responsabilidades. Então, os 15 médicos coordenados viraram 100, 120. Então, como passar, né, transmitir aqueles valores, as necessidades do que se entrega para o nosso paciente num contexto de caos. Então, foi uma fase desafiadora, né, equilibrar toda essa situação, e com isso que surgiu a empresa que eu sou fundador, que é a Good Prime, que é quem eu venho representar aqui, que no cenário da pandemia, onde a gente tinha um universo imenso de profissionais, precisando de fazer uma gestão, além da assistência, tem que fazer toda a gestão de recurso financeiro para pagar esses profissionais, e na responsabilidade da gente, enquanto líder, coordenador, então a gente teve que correr atrás de algo que fosse organizar, ainda mais no período de um turnover igual, ou seja, o plantonista vinha para mim, nunca mais voltava, tinha Covid, nunca mais voltava, e como eu ia regularizar esse profissional? Então, o Good Prime surgiu com essa ideia, com essa proposta, de facilitar, né, e organizar todo o trâmite entre os profissionais da saúde, que foram além dos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, com as fontes pagadoras, e a gente facilitar, pelo menos, essa parte burocrática, para deixar com que eles conseguissem trabalhar de uma forma menos complicada, sabe? Então, eu acho que isso vendo, né, que a gente, graças a Deus, conseguiu vencer essa barreira. Eu acho que o que a Good Prime ela vai seguir agora, né, a herança dessa necessidade que aconteceu, e com isso a gente vem percebendo que, de alguma forma, a gente vem contribuindo para que os profissionais consigam entregar mais do ponto de vista assistencial e preocupar menos com essas burocracias que nós não somos formados para lidar, né? Então, a proposta de vocês é ajudar os líderes das organizações de saúde. Hoje, o nosso principal foco, né, é auxiliar esses coordenadores, esses líderes de setores, principalmente de plantão, que eles precisam que continuem nessa luta, né? E uma coisa que a gente vem evoluindo, considerando essa dificuldade também de profissional, é de contribuir com esses profissionais também para essas áreas. Excelente. Muito obrigado pela colaboração. E aí eu passo a palavra agora, sentido anti-horário, caiu na moedinha,
Leonardo Gross, líder de marketing Latam da GE Healthcare. A palavra está com você. Obrigado. Bom, boa tarde, sou Leonardo Gross. Obrigado pelo convite, Fernando. Eu sempre brincando que nas edições que eu venho, eu parabenizo ele porque hoje é aniversário dele. Sempre com o Fernando. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Eu fico muito feliz em trazer um tema que combina muito comigo, porque eu, de certa forma, não sei fazer outra coisa a não ser lidar com saúde. Já trabalho há 22 anos com saúde, sempre desenvolvendo negócios, minha formação como mercadólogo. Passei por algumas empresas e que, de certa forma, sempre estiveram na crista da onda, trazendo tecnologias como cirurgia robótica, biotecnologia e por aí vai. Atualmente, eu lidero na América Latina alianças estratégicas e ecossistema, tudo a ver com o que nós temos aqui hoje. Participo também no Conselho de Saúde, do Departamento de Saúde Digital da Organização Mundial de Saúde e também do Unicamp Ventures, também que são as empresas filhas da Unicamp. Então, acho que a gente está falando de inovação, a gente também está falando de pontos importantes. Acho que trazer um pouco do que o Renato comentou, do ponto de vista, mais do ponto de vista da organização como líder inovador, né? E aí eu trazer um pouco esse universo da GE. É um senhorzinho de 130 anos e a gente brinca que qualquer coisa de 2 toneladas a GE está envolvida em alguma coisa e que ela está se reinventando. A partir do ano que vem ela se transforma em 3 empresas. É uma empresa de saúde, uma empresa aeroespacial e uma empresa de energia. Isso também é uma grande transformação para a companhia e uma das coisas que a gente tem observado, que a gente tem se debruçado, que é um foco muito grande do nosso trabalho, que está associado à inovação, é que a gente não sabe fazer as coisas sozinhos. Então, a gente está acostumado com estruturas de pesquisa e desenvolvimento fechado, top-down, onde você não precisava perguntar para o ecossistema, não precisava perguntar para ninguém, você simplesmente desenvolveu o produto e a gente simplesmente fazia o rollout para todas as regiões do mundo e as pessoas automaticamente digeriam aquela tecnologia. As coisas são muito diferentes. A gente tem, especialmente, entendido que a gente tem necessidades específicas na região. Então, Brasil é Brasil, Brasil tem necessidade diferente dos Estados Unidos, da China, etc. A gente tem se organizado em blocos, porque, de certa forma, quando a gente está falando de uma indústria que, obviamente, está vendo o lucro, está vendo a receita, a forma da gente se organizar como blocos e de entender as nossas particularidades, como, por exemplo, se unir à Índia, se unir a países do Oriente Médio, se unir, enfim, isso acaba fortalecendo como um bloco. Isso é uma das coisas que pouco a gente faz no Brasil, a gente nem se une com a América Latina, né? É uma coisa curiosíssima, né? A gente fala tanto de inovação, a gente acaba desenvolvendo inovação só para o eixo Rio-São Paulo, que Sul. A gente tem tanta coisa interessante no Chile, na Colômbia, no México, que a gente nem sequer sabe o que está acontecendo por lá. Então, essa é uma visão minha, que trabalha ativamente com a América Latina, e eu acho que tem um grande potencial sinérgico da gente desenvolver inovação na América Latina, porque, de certa forma, nós vivemos uma economia periférica. Então, quando a gente fala de inovação, estava falando com a Vivi aqui, é muito difícil fazer inovação no Brasil, principalmente porque a gente está falando de uma economia periférica, né? Que, na verdade, não é aqui que os escritórios das grandes empresas, as big techs, estão. E quando a gente fala isso significa que as filiais elas têm pequena ou nenhuma autonomia para desenvolver inovação. Eu brinco muito que a indústria brasileira também tem um potencial enorme, a gente tem acesso a incentivos fiscais, lei da informática, lei da inovação. É burocrático sim, mas a gente consegue ter acesso a esses recursos para poder potencializar a inovação, mas de fato a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, assim, temos muitas oportunidades, o Mineiro está aqui, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente não consegue fazer nada. Excelente, Leonardo. Eu acho que aí já vem direto aquela imagem do Open Innovation, né? Dentro desses ecossistemas, dessas empresas maiores, poder proporcionar, se abrir para as startups, colocar desafios para elas, eu acho que enriquece muito o ecossistema também, né? Bom, agora passo a palavra, agora sim, para o Marcelo.
Marcelo Arruda, CEO e founder diversidade.io. É isso? Exato. A palavra é sua, por favor. Marcelo, muito simpático, estivemos ontem no jantar, e o Marcelo é uma das raras pessoas que vai até a mesa, mesmo sem conhecer as pessoas. Oi, tudo bem? Não te cumprimentei. Parabéns, sensacional. Muito obrigado. Obrigado também, Fernando, aniversariante do dia. E é um prazer estar aqui. Quando veio esse tema de liderança, e dentro do que a nossa empresa faz, a Diversidade.io, ela criou o primeiro machine learning de reconhecimento racial. Ou seja, a gente está trabalhando com tecnologia de ponta para a diversidade, e a diversidade normalmente não é digital, como bem disse o Leonardo, como bem disse a Carolina, está ouvindo a gente. A gente está num momento onde nós temos 5 gerações trabalhando na mesma empresa, ou seja, quando a gente tem 5 gerações, a comunicação dessas gerações tem que ser diferente. Quando a gente está num país que é a maior população negra fora da África, que é a segunda maior do mundo, e essa população negra representa 75% de quem está na área de extrema pobreza, e segundo o levantamento do G1, para a extrema pobreza, para ir até a pobreza, são 9 gerações. 9 gerações. Uma vida média de 70 anos, nós estamos falando em 630 anos, que essas pessoas que hoje não têm ideia do que é um machine learning, não têm ideia do que é um metaverso, como nós vimos aqui, não tem um plano de saúde. E quando a gente joga todo esse conjunto de informações para esse mundo líquido, né, de Bauman, o mundo sólido e o mundo líquido, o mundo sólido, Bauman, um pensador que era polonês, e tinha essa teoria, né, de que, poxa, eu vou casar, né, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que é bom, eu sei o que é mal, e nós vivemos um mundo líquido hoje. Então, a liderança, antigamente, sabia que tinha que comandar, às vezes, com mão de ferro, e hoje a gente entende que a liderança tem que ser muito mais intuitiva, tem que ser muito mais acolhedora, porque as pessoas trabalham muito mais pelo propósito hoje em dia do que, né, exatamente pelo salário. A minha primeira liderança foi em 89, talvez alguma das moças aí não tivesse nem nascido em 89. E é interessante que essa geração agora, ela não quer carro, ela não quer comprar casa, ou seja, aqueles valores que cativavam numa empresa, não, você vai ter um carro, não, nós vamos te dar um pacote. Hoje ele quer saber o que essa empresa faz para o meio ambiente, como essa empresa se relaciona com a comunidade. Então, a diversidade está ligada à liderança, porque nós estamos num país onde a gente tem uma ilha, né, de tecnologia, São Paulo, mas que às vezes a gente está de costas para a América Latina, para o restante do Brasil, e principalmente para 14 milhões de afroempreendedores, 14 milhões de afroempreendedores que impactam 70 milhões de vidas, e que cada afroempreendedor é um líder. E desses 14 milhões de afroempreendedores, 60% deles não trazem um resultado no final do mês positivo para casa. Ou eles perdem dinheiro, eles empatam. Uma empresa de um afroempreendedor fatura em média por mês R$ 1.350. De um empreendedor branco, R$ 2.750. E de um empreendedor oriental, R$ 4.000. Essa realidade, acho que com a boa liderança, a gente pode trazer o conceito de compartilhar a prosperidade, compartilhar a riqueza e trazer a equidade com a liderança para isso. Então, é um tema que a gente vive, é um tema que a gente gosta, é um tema que eu fico muito feliz em ver tantas pessoas tão bem mais preparadas do que eu para poder compartilhar. Parabéns pelo seu trabalho, realmente é de tirar o chapéu, importantíssimo para um país como o nosso, que tem uma diversidade tão grande e precisa de união, colaboração para a gente fazer as coisas acontecerem mesmo. Muito bem, agora eu finalizo essa primeira parte com Herbert Lobo, presidente do Instituto Gestão e Cidadania, que provavelmente tem um match aí em várias das ações, não é isso? É exatamente isso. Primeiro, obrigado pela oportunidade. E eu tive uma sorte danada de ficar por último, porque eu vi tanta coisa que tem muito a ver com o que eu pretendo falar. Liderança e inovação. Então, eu vou dividir aqui, falar primeiro de liderança e depois, rapidamente, sobre a questão de inovação. Líder tem muitos perfis. O nosso mediador nos lembrou muito bem que, às vezes, esse perfil está adequado ao tempo presente, às vezes, esse perfil
está adequado para aquele tipo determinado de organização. Mas eu acredito que uma das grandes características de um líder hoje é ele saber interpretar o que está ao seu redor e, a partir disso, liderar e também ser liderado. E hoje, eu, em outro painel, né, ouvi alguém fazer uma pergunta. Para quê? Né? A quem está servindo tanta inovação, tanta tecnologia? E isso me chamou a atenção e redirecionou o que eu ia conversar com os amigos aqui hoje. Depois dos dados que foram colocados pelo Marcelo, que foram colocados pelo companheiro também, né, o que é que fica muito claro para a gente? É que a inovação, a tecnologia está chegando em parte do país, mas existe um contingente gigantesco onde ela não está sendo efetivamente alcançada. Né? Ou seja, liderar hoje, sobretudo quando se discute inovação, tecnologia, a gente tem que estar pensando no impacto, na transformação da vida das pessoas para melhor, sobretudo quando a gente vive num país com tantas desigualdades. Ontem eu recebi uma foto no WhatsApp de uma cidade no interior do estado do Ceará. Não é uma cidade pequenininha, é uma cidade de porte médio do ponto de vista populacional. Um conjunto de enfermeiros e diretores do hospital emocionados porque estavam recebendo bomba de infusão. Eu acho que isso grita, né, de quanto nós ainda temos para avançar. E, já quase concluindo a minha fala, eu reforço, inovação, no meu entendimento, vai muito além de tecnologia, mas, sobretudo, ela está diretamente ligado ao quanto nós estamos impactando, quanto nós estamos transformando realidades. Lá no Instituto de Gestão e Cidadania, que nasceu em 2016, nós ainda somos uma organização social pequena, mas começamos a pensar de maneira ousada. E a primeira ousadia foi questionar efetivamente o que nós estávamos impactando e qual seria o nosso efetivo propósito. E, nesse sentido, a gente começou agora recente. Mas, em outra oportunidade, quando eu voltar aqui, talvez no ano que vem, a gente já tem muita coisa para contar. Mas, mesmo tentando impactar e transformar positivamente a realidade na qual nós estamos vivendo, a gente já começa a enxergar os primeiros impactos, as primeiras transformações. E eu concluo essa primeira parte da fala agradecendo a cada um dos nossos diretores que estão lá à frente de UPAs, hospitais, a cada um dos coordenadores das nossas equipes, aos secretários, que são nossos parceiros desses municípios, e tem mais ou menos aí umas 20 pessoas lá do Ceará que estão assistindo esse debate. E aí eu concluo dizendo o seguinte: não adianta a liderança estar olhando para frente, buscando inovação, buscando tecnologia, se isso não estiver profundamente alinhado com o teu time, com quem está fazendo junto contigo. Portanto, eu agradeço a cada um que está nos assistindo agora, lá no Ceará, e, por hora, concluo. Muito obrigado. Excelente, eu acho que contribuições muito importantes e como eu já tinha imaginado, né? Muita gente com perfil diferente nesse painel, o que enriquece demais. Queria fazer uma rodadazinha rápida de cada um de vocês, o que vem na cabeça, de quais são as características principais em tempos atuais para um líder inovador. Então, 2, 3 características, se cada um de vocês puder pensar em algumas, para a gente fazer uma rodadazinha. Se Carlos puder falar, Carlos, que características você acha que hoje o líder inovador deve ter? Eu penso que até foi dito aqui de alguma forma, né? Talvez você falou da questão do exemplo, né? Eu acho que isso parte muito sobre da perspectiva de compromisso. Eu acho que compromisso
pessoas buscam ver, né? Se você tem compromisso, as pessoas enxergam esse compromisso em você, ou seja, você não está trabalhando por um objetivo menor, você está trabalhando para entregar um resultado, muitas vezes não por preço, né? Quando você vai alcançar a vida de uma pessoa. Então, uma das coisas que eu diria seria a questão do compromisso, né? E junto com o compromisso, a transparência, porque acredito que no processo de liderança, você tem, muitas vezes, tem momentos que são delicados, tem momentos que são desafiadores, difíceis até, e quando você é transparente, a equipe lhe responde bem, porque ela sabe que está trabalhando dentro de uma perspectiva onde as coisas são colocadas às claras, né? Então, eu acredito que esse aspecto do compromisso e da transparência, eles são muito importantes. E o propósito, que muito se fala, acredito que isso é assim, básico, né? Acho que hoje a gente não pode mais vestir a camisa, a gente tem que se tatuar no propósito, né? Nós temos que ser o propósito de nós mesmos. Então, quando a gente é aquele propósito que a gente está ofertando às pessoas, você não precisa dizer muita coisa, porque as pessoas vão vendo que você realiza aquele propósito. Na hora que você realiza o propósito, aí você consegue ter a colaboração da equipe, mesmo em momentos em que ela tem que ir além, buscar resultados que muitas vezes não sabe antes como vai chegar naquele resultado. Mas, por ver isso, você acaba tendo um processo de motivação aí, né, muito natural e muito forte, né? Então, acho que esses 3 aspectos são muito importantes. Muito bom. Pessoal, fiquem à vontade se alguém quiser repetir alguma. Estou anotando. Às vezes, em algumas palestras, eu tenho uma ferramenta que o pessoal vai colocando e vai dando as palavras-chave. Mas eu vou anotando aqui, quero ver o que sai. Se alguém quiser repetir, fica à vontade. Fabiana, por favor, a sua opinião. Meu amigo aqui falou tudo. Mas eu vou repetir uma palavra que a Fabrícia trouxe, que é confiança. Sim. A confiança ela é muito importante em qualquer tipo de relacionamento. Além de ter meu projeto, eu também trabalho como psicanalista, então eu tenho ali os meus clientes, pacientes, os quais eles depositam em mim uma confiança extrema. E eu me responsabilizo por isso, né? Eu me coloco no lugar de me responsabilizar por isso, porque a relação de confiança é uma troca. E eu acho que isso também, dentro de qualquer ambiente de inovação, é a base justamente para você poder arriscar, para você poder, inclusive, o que a gente fala, né, de ter margem para o erro, mas, poxa, se eu não confio que o outro não vai usar isso contra mim, eu não vou me abrir, eu não vou me colocar vulnerável. A gente fala muito sobre a vulnerabilidade, mas para isso precisa da confiança. E a liderança que eu exerço hoje, eu tenho uma equipe pequena que trabalha comigo, mas eu me vejo na liderança em relação às pessoas que acompanham o meu projeto, o meu trabalho, que têm diabetes assim como eu, e que eu preciso ter uma consciência muito clara de que quando eu coloco ali o meu exemplo nas redes sociais, eu coloco para elas que eu sou uma referência de muitas que existem, que a principal referência é ela mesma. Então, eu coloco a liderança de volta na mão dela. Você é líder da sua vida. Só você pode tomar as decisões que você precisa tomar. Mas eu estou aqui para promover uma liderança de um movimento de autoconhecimento, de autocuidado. Mas isso é algo que eu acho que o líder faz. Ele coloca de volta na mão da pessoa que ele está liderando a responsabilidade pela autoliderança. Eu acho que isso é essencial. Excelente. Eu acho que ela roubou uma característica que você ia falar. Agora eu quero falar de liderança inovadora. Opa! Vamos lá, Falando de tempos tão voláteis, né? Eu quero concentrar em criatividade, em resiliência e comunicação efetiva. Excelente. Criatividade, resiliência e comunicação efetiva. Vamos ver. Aí lembrando Marcelo, né? As meninas talvez nem tenham nascido, mas o nobre filósofo Chacrinha dizia que ele não publica, se trombica. Eu vi isso no Google.
Aliás, obrigada pelo elogio, mas você errou feio. Se você entendeu o elogio, então eu não errei. Sensacional. Confete. Carol, você está por aí, Carol? Não sei se ela está. Está por aí? Tô aqui, tô aqui. Muito bem, Carol. Você, quais as características de um líder inovador, no seu entender? Concordo com os colegas, eu acho que um líder inovador, fundamental liderar pelo exemplo, né? Então precisa arregaçar as mangas, fazer junto, pôr a mão na massa, não dá mais para ser aquele líder que fica, né, aquele chefe que fica atrás da mesa só dando ordens, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente faz e mostra o porquê que aquilo que a gente está fazendo é relevante, é importante, mais a gente inspira o time a fazer o mesmo. No caso da Colabore, a gente lidera, né, pessoas, empresas, entidades, então eu acho que é extremamente importante também conhecer o talento de cada um, né, de cada entidade ou de cada pessoa que está colaborando junto, para que a gente consiga tirar o melhor de cada stakeholder, de cada ator que está trabalhando em conjunto, e fazer com que todos participem dando o seu melhor e conseguindo, assim, fazer com que realmente a gente tenha o melhor resultado possível. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso que foi falado também é extremamente importante, trazer o protagonismo, né, para cada uma das pessoas. Então, principalmente nesse caso, né, da participação social, de falar sobre a importância da sociedade de fazer parte das decisões, é extremamente importante fazer com que todo mundo entenda que a sua própria participação, né, a sua própria manifestação na consulta pública ou compartilhar a sua experiência numa audiência pública ou etc., vai fazer toda a diferença ali para o todo, né? Então, extremamente importante trazer esse protagonismo individual para cada um, para que o todo esteja completo e tenha um bom resultado. Muito bom, Carol. O bebezinho está calminho aí? O bebezinho está na escola, eu não pude ir porque ele sai, a minha bebezinha sai às 6 e a escola fecha. E aí eu não ia conseguir a tempo chegar lá para buscar. Mas somos líderes inovadores usando tecnologia para você estar aqui conosco, correto? Com certeza. Muito bem. Flaviano, sua vez. Posso continuar aqui? Bom, o Flaviano está aqui, virtualmente, fisicamente. Fala, Flaviano. Falar importante, eu acho, humildade. Humildade. Bom, Tem que saber escutar, tem que saber compartilhar, tem que saber dar autonomia quando ela tem que ser dada e cobrar quando precisa ser cobrado da forma adequada. Então, acho que ter humildade equilibra todo esse posicionamento. E eu falo isso com um pouco de segurança pelo seguinte: liderar médicos não é fácil. eu sou casado com uma, eu sei. Liderar médicos plantonistas é mais difícil. Então, assim, mas a gente aprende. Então, assim, mas com humildade, com resiliência, igual você disse, com tranquilidade, e dando exemplo do que se deve fazer para entregar uma saúde de qualidade, as pessoas começam a entender a sua intenção. E com isso a gente começa a caminhar numa direção mais próxima. Eu acho que é bem por aí. Excelente. Se eu falei, Carolina, Carol, Léo, é com você, Léo. Bom, tem tantos, né? Acho que falar de... Eu tenho uma visão um pouco não tão romântica da inovação. Talvez seja porque, não sei, estou doutorando em política da inovação, então a gente acaba vendo que cientificamente a inovação precisa gerar impacto e precisa gerar isso aqui, né? Então, é simples assim. E esse líder que tem essa responsabilidade de ser inovador, eu acho que uma coisa que é fundamental passa por gerar impacto. Você tem que estar focado nisso. Não é isso tudo. Tem que estar focado na execução e que as coisas aconteçam. Eu acho que isso é importante.
Senão até a inovação em si, ela se desfaz. E aí vira um hackathon. Sabe? Segundo ponto, acho que tem que ter um apetite ao risco, tem que dar comichão, tem que ser inconformado. E aí a organização precisa incentivar o apetite ao E risco. não só, se você tiver um núcleo de inovação na empresa, você está errado. Sim. Porque todo mundo vai dizer que a inovação é aquele cara ali. Tem que ser transversal. Eu só vou puxar um pelinho, vai vir um urso, aquilo que o Marcelo falou. Cara, se a gente está falando de uma população majoritariamente preta, como é que você vai ser inovador, desenvolver produtos, tecnologias inovadoras para uma população preta, se você não tem gente preta desenvolvendo produtos junto com você? Sim. Então, se você quer ser inovador no Brasil, comece a se aproximar e ter um time de indígenas, de pretos, de orientais, de brancos, que nós somos essa mistura toda. Então, O fato é, por mais que a gente tenha, a outra raça tenha empatia, nunca é a mesma E coisa. sempre acaba tendo essas baias todas tecnológicas, porque você não tem pessoas que te representem. Sim, perfeito. Muito bom, voltamos ao tema diversidade. E, puxando diversidade, Marcelo. Obrigado. A característica que eu gostaria de compartilhar, e quero ficar apenas nesse pilar, porque ele é muito amplo, é a empatia. Nós estamos num país que tem 55 milhões de PCDs, 18 milhões de pessoas autodeclaradas LGBTQIA+. Então, todos os dias a gente vê no LinkedIn, poxa, eu fui contratada grávida, isso não deveria ser um motivo de espanto, né? Poxa, eu fui contratada com uma criança pequena em casa, isso não deveria ser um motivo de espanto. E principalmente, quando a gente olha para o recorte LGBTQIAP+, pessoas trans, a dificuldade que elas têm para conseguir um emprego digno, né, que as coloca numa marginalidade ali da sociedade. Então, o líder empático, ele tem que saber dosar como falar com cada grupo, como falar com cada pessoa. Tem uma neurocientista francesa que perguntaram para ela quantas diversidades ela enxerga que tem no mundo. Ela falou em mais ou menos 8 bilhões. Todos somos diversos. Um mais alto, um mais baixo, um mais magro, um mais gordo. Então, que o líder empático, o líder que consegue entender essa individualidade, tratar dessa individualidade, ele não tem uma equipe, sim, ele tem um time com ele que faz o resultado dele, da empresa, e inspira que as pessoas sejam também empáticas. É isso. Excelente, Marcelo. E sobrou para o Herbert, a última, né? Tanta gente boa falando tanta coisa, né, Herbert? É verdade. Sobrou alguma característica que você vê poder ser complementado no líder inovador? Eu acho que eu vou usar aqui depois, mas assim, eu acho que uma das características do líder para o tempo que nós vivemos é ele ter a coragem de acreditar nas pessoas e ser lideradas, muitas vezes ser liderado por parte do time ou pelo time. Opa! Por favor. Eu estou emocionada com a mesa, então eu vou me permitir colocar aqui em alguma... Mas fala daqui. Ah, eu gosto daqui. O aniversariante está pedindo. Presente de aniversário, cara. Então, primeiro, eu acho assim, eu acho que isso é um privilégio vocês poderem estar nesse momento, nesse atual momento de humanidade. Eu acho que eu Não, mas fala aqui na frente, por favor. Líder, o significado de líder, o que vai à frente. Todos vocês vão à frente. Quando você une o que vai à frente com o inovador, é o que faz novo. Olha a importância disso. E daí eu vou me permitir filosofar 2 minutinhos. Quando você estuda o mito da caverna de Platão, e você entende quando a condição humana nos faz, desde dentro da caverna até ver a luz da sabedoria, vocês são isso. Vocês são isso. Por isso que o seu olhar, não basta você chegar à luz e ver a tecnologia acontecer, você quer descer de novo a caverna e buscar quem te colar. Isso é fundamental para a liderança. Ela trouxe algo importante. Se ela hoje não estiver mais aqui, ela só terá condições de dizer, eu fui uma líder, se alguém fizer por ela.
Ela vai ser um ser insubstituível? Não, ela vai ser um ser que se multiplicou. Então, acho que cada item, você quando toca no assunto, eu fiz pouquinho, não fez pouquinho, uma gota d'água aumenta o oceano e ele é maior por causa dessa gota d'água. Fundamental isso, né? Trazer o que você fez, tirar o romantismo, porque eu estou trazendo eu sou médica há 30 anos, mas eu fiz filosofia. Então, trazer o seu conceito de que eu posso sim ser um indivíduo totalmente profissional e um grande líder. Eu não preciso ter romantismo, mas você tem. Você tem muito humanismo. Porque quando você olha para o lado e diz assim, por que a gente não se conversa? Por que a gente não vê um mundo mais ecossistêmico dentro da liderança? Você é super humanista e super romântico. E é platônico, chega a ser platônico, porque é a tua condição humana. E eu queria colocar também, em relação ao que você falou, humildade, né? Essa palavra, Bauman traz muito para a gente, né? A humildade faz a gente reconhecer o erro. E um líder tem que reconhecer, porque como a gente erra, né? Como o ser humano erra. E daí o medo, o desafio que o outro colega falou, é uma forma de se buscar sempre um desafio, uma aposta, é um risco, mas tem que ser humilde para voltar. Então, de verdade, estou emocionada com essa mesa. Obrigada, Fernando, por essa oportunidade. Vocês são grandes líderes. Parabéns. Eu que agradeço em nome de todos essa excelente colaboração. Muito obrigado. Então, olha só, pessoal, as características que foram faladas aqui entre as lideranças que aqui se encontram. Exemplo, compromisso, transparência, propósito, confiança, criatividade, resiliência, comunicação, talento, ser participativo, ao mesmo tempo trazer protagonismo ou levar para a sua equipe, humildade, saber escutar, saber delegar, precisa gerar impacto, efetivamente, liderança precisa gerar impacto, apetite ao risco, diversidade, empatia, coragem. Líder vai à frente, aí a colaboração, né, da liderança inovadora, da interpretação das palavras, muito bem colocado. E aí eu coloco aqui um desafio para quem quiser falar. O desafio, na verdade, é um desafio para todos nós. A gente reuniu aqui uma super pessoa, né? E onde nós encontramos essas pessoas? Alguém gostaria de falar aonde a gente... pergunta na minha boca, eu vou falar onde está essa pessoa? Em todas essas qualidades, mas aí eu acho que falta só uma qualidade que vai trazer tudo isso junto, que é o autoconhecimento. Né? Porque a gente está falando muito do lado luz do líder, mas se ele não olha para o seu lado sombra, ele vai para o lado sombra e ele fica nisso. Então, o autoconhecimento que tem a ver com a humildade de se olhar e ver que você não é tudo isso, não você, né? Que as pessoas não são tudo isso, não te conheço ainda, mas você é maravilhoso. Mas, apesar de maravilhoso, provavelmente ainda tem outras áreas que precisam ser trabalhadas. Então, muita humildade, autoconhecimento, para poder olhar para as sombras e não ficar tão deslumbrado só com esse lado luz, né? Mas você acha, sabe o que eu achei legal das características? Que você vê características como humildade. Né? Então, quando a gente está colocando o desenho dessa pessoa, quando a gente fala super, parece luz, parece uma coisa boa. Não, essa pessoa tem que ser humano, né? Tem que ser humilde. Sim. Eu posso fazer só um comentário? Eu sempre vejo aqui é colaboração. Cientista, né? Sim. E para mim, eu poderia talvez, na minha percepção, unir todas essas qualidades que vocês listaram, que é a coragem da incerteza. Nós, na nossa evolução biológica, social, cerebral, etc., a gente tem horror à incerteza. A incerteza nos causa medo, pavor e talvez até uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, todos vocês têm a coragem de não ter a certeza do que vai vir com as atitudes que vocês estão tomando hoje como líderes. E isso é contra a natureza cerebral que é falível.
entende? Sim. Então, ter a coragem de funcionar naquilo que não é o paradigma da maioria das pessoas é ser líder, porque você não vai saber, por exemplo, na ciência, na inovação, você não vai saber se aquilo que você está criando hoje como uma inspiração, como uma intuição, vai ser um produto, se vai chegar para todo mundo, se as pessoas vão aceitar você, vão te valorizar, vão te validar e vão te reconhecer ou não. Então, vocês todos têm esse ponto. E a outra coisa, isso só funciona na segurança psicológica. Você não pode ser criativo, resiliente, se você não tem o autoconhecimento que a Fabi está trazendo. Por isso é importante o bem-estar emocional em todos os lugares, em todo momento, para que as pessoas possam manifestar o erro, porque quando um produto ou um serviço deu certo, a gente falhou 1000 vezes, como na ciência, os resultados são péssimos e a gente teve investimento e perdeu muito dinheiro, muito tempo e muita emoção no erro para ter um acerto. Então, vocês são muito corajosos nesse sentido, de aceitar a incerteza, que é algo muito contra a nossa natureza. Isso é muito difícil de fazer. Excelente. Não, muito obrigado pela colaboração. E lembrando a doutora filósofa, tudo que sei que nada sei, não é isso? E acho que também, só acrescentar, né, que... Oi, estou aqui. Você estava atrás de mim, Carol. Eu também sou super fã do autoconhecimento e eu acho que temos também que conhecer as nossas sombras, né? Porque é muito difícil termos todas essas características, mas na medida que a gente tem humildade, que a gente sabe quais são os nossos gaps, ter com a gente pessoas, né, no nosso time que supram tudo isso, né? Então, não necessariamente nós precisamos ter todas essas características, mas eu sabendo que, de repente, eu não sou tão criativa, vou pegar, né, alguém que seja muito criativo para compor o meu time e ter a humildade de aceitar que nem sempre, apesar de eu ser, né, a líder naquele momento, né, que estou num cargo, talvez, de liderança, nem sempre sou eu que vou precisar propor todas as ideias ou eu que vou precisar tá ali, né, à frente de tudo, ter essa humildade de compartilhar também a liderança e compartilhar as ideias. Eu queria Carlos, fazer uma colocação. Excelente, Carol. Porque essa questão do autoconhecimento, né, que todo mundo está colocando aqui, isso para mim sempre foi algo muito importante, né? Que tem até a ver com a tua área de trabalho. Tem a ver com a minha busca pessoal também, né? Então, já fui várias vezes para a Índia, também em Santiago, tudo que envolve questões de busca de autoconhecimento, né? Eu sempre tive isso muito naturalmente. E eu sempre converso com a equipe, porque no nosso caso, por exemplo, nós atendemos pessoas que estão em recuperação pelo uso de substâncias psicoativas. Sim. Ou atendemos pessoas que estão em recuperação por depressão. E, dentro do processo assistencial, a gente tem que trabalhar o projeto de vida. Ou seja, você está aqui nesse momento de cuidado, mas o que é que você quer para a sua vida? O que é que você tem que rever, né? E eu sempre coloco para a equipe que, ainda mais gestores, né, que a gente tem que ter, de fato, essa humildade e tem que, de fato, se trabalhar. Porque se você não tiver esse trabalho interior, e aí, de alguma forma, eu acredito que todas as características são totalmente possíveis de você ir aflorando, desenvolvendo de modo muito natural na medida em que você se volta para dentro, né? E nesse processo de autoconhecimento, a gente vai vendo que, embora a gente busque um pouco fora, está tudo muito dentro. Então, a gente tem que, de fato, silenciar e reconhecendo essas qualidades, né? E expressando elas. Acho que esse aspecto do expressar, e quando a gente tem uma liderança, né? Quando a gente é empreendedor, como você bem colocou, é um desafio, mas é também a nossa natureza, a gente não consegue ficar parado diante dos problemas que se colocam. Naturalmente, a gente vai se mover. Mas esse processo de se mover é o tempo todo nos desafiando de volta, né? E se a gente não tiver conectado consigo mesmo, a gente acaba entrando naquilo que você falou de Bauman, né? Você tem o Viktor Frankl que fala dessa busca do sentido, você acaba perdendo a percepção interna do sentido. Qual é o sentido de estar aqui? Né? Então, eu acho muito preocupante quando a gente tem situações, a gente tem agora, acabou de sair de Setembro Amarelo, que é um mês que se fala sobre a prevenção ao suicídio, né? Nós tivemos recentemente
um caso de uma pessoa muito famosa que se suicidou, teve suicídio assistido, e ela disse que ela estava cansada da vida. Então, o que é isso, na verdade? A gente tem que se questionar enquanto sociedade, né? Até que ponto nós estamos conseguindo reconhecer o sentido de estar aqui. E um outro tema que se fala muito hoje também, que é o burnout, né? Também, mais uma vez, isso aí de volta, ou seja, essa necessidade do sentido. E por mais que a gente fale de tecnologia, de inovação, que é extremamente importante, e a gente precisa dela para poder ter esse ambiente mais diverso mesmo, né? Lá mesmo nós temos um índio na nossa equipe. Causa total diferença, porque até você conviver com um índio, você fica pensando, como é um índio? Né? E você vai ver que o índio é tal qual você, sendo diferente. Então, acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que desenvolver muito esse aspecto mais tecnológico, inovador, também com, claro, não reduzindo as tecnologias materiais, mas nós temos sempre que trazer esse humano o tempo todo, né? O humano tem que estar presente, porque senão, nesse aspecto de tantas telas que a gente tem, a gente acaba se vendo tanto e não se enxerga, né? Então, esse aspecto nós não podemos perder, e aqui, por estar na área de saúde mental e ver o tempo todo o que vem acontecendo, o aumento das situações envolvendo crianças e adolescentes, a depressão digital, né? Eu acho que esse é um tema que quem trabalha com tecnologias tem que sempre pensar sobre essa repercussão humana que a tecnologia vai trazer. E isso você só consegue fazer se você individualmente essa busca de se autoconhecer, né? Que é um desafio muito grande, porque quando você se autoconhece, você também descobre todo dia que você tem algo mais a melhorar, né? Então, era isso, enfim, o tema é um tema muito... Não, aqui dá para uma conversa de horas com esse time aqui. Dá para... Quer fazer uma pergunta? Uma colocação? Eu queria colocar uma coisa. Sim. Assim, eu acho que vocês escreveram um líder perfeito, né? E eu acho que cada vez que a gente vai assumindo cargos mais altos, a gente vai se tornando esse líder que a vida ensina, seja pelo amor ou seja pelo dor. Mas eu acho que quando a gente está mais experiente, a gente tem que saber que, além de tudo isso, nós somos desenvolvedores de pessoas. Eu já vi vários líderes que eles se ofuscaram porque nessa trajetória do corporativo, eles se perderam na solidão desse status, né? Porque se você tem um líder, você tem um nível alto dentro da empresa, você está numa condição solitária. Ela é solitária. E, às vezes, a gente se fecha nisso e a gente esquece de ver que a gente tem o papel de desenvolver todos os potenciais das pessoas. Então, acho que é uma colocação, né? Assim, eu já passei por cadeiras de liderança, muitas vezes eu fui investida nisso, mas muitas vezes eu reconheço que em alguns dias eu esqueci de ser. Isso, para mim, é meu desafio diário. Eu não me esquecer de que, mesmo na minha solidão e nos desafios, eu tive o papel de desenvolver pessoas. Excelente, muito obrigado pela colaboração. A gente continua com o desafio ainda de buscar essas pessoas, essas lideranças com perfil. Gostei da Carol, minha amiga virtual, e da questão que não precisa ser uma pessoa só ter todas as características, né? A gente pode somar. Eu acho que eu gosto muito, nos trabalhos de consultoria que eu faço nas empresas, montar comitês. Inovação, transformação digital. Eu acho que comitê é uma boa solução para você reunir lideranças que tenham características complementares e aí você divide. Aí talvez você possa fazer o exercício de autoconhecimento, conhecimento do seu par ali, saber, não, você é bom nisso, eu sou nisso, mas este comitê aqui vai liderar o movimento de inovação, de transformação digital, de alguma outra coisa. Eu acho que se a gente, não é tão fácil a gente buscar no mercado essas super pessoas, talvez a gente possa buscar de uma maneira diferente, como a Carol falou, características diferentes. Vamos saber montar times com diversidade, né, com pessoas que saibam colaborar dentro das suas potencialidades, porque às vezes a gente está indo contra o DNA, né? Não, você vai ter que fazer, a pessoa não é desse jeito. Você não precisa ser perfeito, né? Aí, mapear o lado escuro, mapear as dificuldades e falar, já que nisso eu não sou bom, vem você aqui e com certeza alguma coisa você não vai ser bom como eu sou e vamos juntos.
Renato, só para falar mais uma questão sobre esse ponto, você falou aqui também sobre a resiliência, né? E uma das coisas centrais para você ter uma resiliência alta é você ter uma capacidade de lidar com as mudanças de modo positivo, né? Então, as mudanças que não esperam ninguém e atropela de fato todo mundo. Então, você tem que ter essa capacidade de lidar com mudanças de modo positivo. Você só consegue isso, mais uma vez, se você se der alinhado com você mesmo, né? Porque senão você vê a mudança e você, ao invés de dar as mãos a ela, você coloca a culpa de processo, ou o que seja, na mudança. Então, realmente, se você não tiver esse direcionamento interno, você acaba não conseguindo lidar com as mudanças. Em algum momento, você pode ficar pelo caminho. Então, se talvez antes o autoconhecimento, né, não fosse tão necessário para a vida corporativa, passa a ser essencial. Um ponto que eu acho que também é importante a gente compartilhar é a questão da transparência. Normalmente, eu, quando líder, talvez eu não tenha sido um líder mais fácil de se conviver. Como disse a nossa colega, a liderança é um lugar solitário. E a gente, negros, brasileiros, líderes, a gente sabe que a gente tem que entregar além para a gente continuar no mesmo. Se eu entregar o mesmo que uma outra liderança branca, eu sei que eu tenho um risco de perder o meu emprego, eu tenho um risco de ficar para trás numa promoção. Então, essa necessidade de entrega profissional, esse viés de fazer o outstanding, talvez faça com que as minhas equipes tenham sofrido muito, né? Porque eu era da área comercial. Então, o resultado não era algo, né, não tangível. Todo final do mês a gente conseguia enxergar. E aí a transparência de poder passar para essa equipe, para esse líder, né, o que se espera dele, eu acho que ajuda a calibrar. Só um exemplo, a gente trabalha com Bolts para buscar, nós buscamos agora a liderança para uma multinacional, Rio de Janeiro, onde nós apresentamos 48 candidatos negros bem formados na área financeira, 10 deles com experiência em MEA, para que eles pudessem contratar. Então, quer dizer, pode ser que não exista o super, mas existe muita gente boa que, às vezes, o processo tradicional de busca não vai conseguir identificar. A gente conseguiu montar uma forma de coaching onde a gente busca onde ninguém busca. Um dos motivos que a gente está conseguindo ir para uma aceleração global, porque não é uma dor do Brasil, é uma dor global achar essa liderança, achar esses talentos da diversidade. Então, eu convido só a gente a refletir o quanto, talvez, a liderança acima da liderança consegue passar essa transparência, essa segurança, para que esse líder possa olhar para a equipe de uma maneira, né, correta, porque, para mim, liderar é servir. Então, se ele não consegue servir efetivamente, ele não está sendo aquele líder que ele poderia ser, né? Sim, e uma das competências necessárias do que a gente está vendo, se a gente não tem gente já formada, precisamos formar, né? Sim, só falando, não quero deixar passar que a Carol comentou, eu acho que talvez um pouco da minha fala inicial, que quando a gente fala que essa pessoa, esse super-homem, super-mulher, não existe, está nas equipes, muitas vezes a gente acaba embreado com a própria empresa, as próprias paredes. Eu acho que é um pouco esse movimento de derrubar essas paredes. Então, se eu não tenho essas capacidades, ou se o meu time também, se eu reconheço que o time não tem todas as capacidades, quer dizer, a gente, cada vez mais, eu acho que o papel do líder é capacitar o time, né? É formar esse time para que eles sejam líderes. O líder que forma o líder. Né? Ou seja, o líder, de uma forma, a gente sempre acaba liderando. Mesmo que a gente não tenha no crachá de líder, a gente sempre lidera dessa forma. Mas entender que essas capacidades podem ser encontradas nas alianças, né? Acho que nas potências, criar essas sinergias. Então, por exemplo, por que a gente não pode buscar essas capacidades, por exemplo, na Redditor, por que a gente não pode com as startups, por que a gente não pode com a academia. Então, assim, essas capacidades, se a gente está falando da inovação, ela está muito pautada nesse reconhecimento de que isso é boa, traz para cá, vamos olhar para o mesmo cliente, desenvolver esse algo novo que vai gerar um impacto. Então, acho que isso é um ponto. A atuação colaborativa está em altíssima, né? Depende da gente, não depende de mais ninguém. Totalmente.
É isso, depende da gente. E muitas vezes as melhores soluções estão pertinho, né? É que Eu tenho certeza que daqui sairia. Ó, vamos marcar um happy hour aí. Pessoal, a gente está mais ou menos chegando aí no finalzinho. Eu queria 2 minutinhos de cada um, aí, no sentido anti-horário, novamente. Aliás, olha só, era sentido horário. Eu me enganei. Carlos, 2 minutinhos. Tua mensagem final para quem está nos presenciando em relação a esse tema de liderança exponencial, todas as características que a gente falou aqui. Eu gosto sempre de, quando a gente participa desses painéis e está passando um pouco de conteúdo, a gente deixar mensagem para quem está nos ouvindo, alguma mensagem. Então, eu queria que cada um de vocês pensassem numa mensagem que tenha a ver com liderança inovadora na área de saúde, para a nossa audiência aí levar como reflexão. E aí depois, né, tem todos os contatos. Eu acho legal, né, a gente poder continuar. Se alguém depois quiser, os contatos de todo mundo estão nas redes aqui do Fernando. E aí pode procurar a gente vai trocando, tem LinkedIn, tem tudo. Mas aí fica uma reflexão que pode ter devolutivas posteriores. Carlos, por favor. Então, eu acho que essa questão aí do supermodelo, né? Sim. Ela, e todos os modelos que às vezes a gente coloca do ponto de vista social, de fato, às vezes, pode lhe afastar de ser o super você, né? Você pode ser o super você. Então, o super você tem que acreditar, de fato. Primeiro, tem que acreditar em você, acreditar que você pode descobrir e desenvolver também as potencialidades que você tem, né? Então, hoje no processo, por exemplo, quando você seleciona também pessoas, você tem que sempre olhar e ela vai estar naquele local que é mais adequado para ela, né? Como você bem falou, muitas vezes você tenta direcionar a pessoa para algo que não tem muito a ver com a natureza dela. Então, acho que cada vez mais, enquanto líderes, nós temos que conseguir enxergar essa pessoa individual, né, de estar diante de nós, né? Seja um outro gestor, seja uma outra pessoa do time. Então, a gente tem que conseguir criar esse vínculo, né, esse rapport individual com cada pessoa, para que ela possa se permitir se desenvolver junto com você. Esse aspecto, cada vez que vocês falam, me vem mais coisas à mente, né? Então, esse aspecto da colaboração, acho que é muito importante que quem está mais acima do ponto de vista da gestão disponibilize para a equipe aquilo que é mais importante que todos nós temos, que é o tempo. Então, acho que a disponibilidade de tempo e a abertura para criar ambientes colaborativos, onde as pessoas possam se colocar sem receio, sem medo, é isso que vai nos levar sempre a encontrar soluções. Então, penso que, de fato, o mais importante é a gente acreditar, né? Acreditar em si mesmo e ir em busca dessa descoberta. Acho que todo o caminho que a gente faz, seja de criação de tecnologias, seja de oferta de serviços, seja da gestão do dia a dia, é um caminho e um processo contínuo de autodescoberta. A gente não nasce com um manual de instruções da vida, nem de nada, a gente vai aprendendo, vai trocando figurinhas, e quanto mais a gente vai tendo essa abertura, acredito que a gente consegue chegar a resultados melhores e maiores, né? Então, para mim é muito difícil dizer, alguém dar uma dica do que ela pode fazer, né? Acho que compartilhar um pouco disso, daquilo que eu acredito nisso. Acho que a gente tem que olhar para a gente e ir desenvolvendo essas habilidades com muita serenidade, né? E aí a gente vai conseguindo. Acho que é um processo que todo mundo tem como fazer. Eu já vi pessoas que, na nossa experiência, chegaram numa situação sem compreender o próprio sentido da sua existência e hoje se tornaram profissionais de diversas áreas, né? Então, você vai vendo que demonstrar à pessoa que ela pode encontrar essa força interna, né, para cada vez mais desabrochar na vida, acho que é o mais importante que nós podemos fazer dentro de uma perspectiva inovadora de liderança. Parabéns, eu acho ótimo. Fabiana? Difícil falar depois de você, né? Então, você achando que não sei, eu falar, olha aí, ó, já até deixou o nosso, as reflexões já estão entre a gente.
Acho que ele está bem legal, esse painel, pela profundidade que a gente está trazendo. Eu acho que é um momento que a gente precisa disso, dessa troca um pouquinho, sair da superfície um pouquinho mais, né? Profundo. E uma coisa tem a ver com isso, uma coisa que eu ia falar é assim, do meu próprio, da minha própria vida, né, em relação a essa questão de liderança. Eu tenho um projeto que foi um sonho e que eu tô a cada dia, mas a cada trimestre ali sobrevivendo para pagar as contas e para tornar ele sustentável. Hoje eu emprego algumas pessoas, mas é tudo assim muito intenso para mim. E o que eu tenho visto que é muito importante na minha liderança é que eu esteja bem, né? Eu saí da rodinha do hamster que a gente entra. E uma das coisas também que até o pessoal da minha agência, a gente faz umas terapias em conjunto ali, olha, você tem que se colocar na sua agenda. Então, um liderado meu me falou isso. E eu acho que isso é muito legal. Ele falou assim, ó, você tem que se colocar na sua agenda, porque o que eu estou vendo aqui é que a sua agenda está cheia de compromissos, mas o compromisso com você mesma está ficando em segundo plano. E eu tenho muito essa tendência, né, de descuidar de mim e de cuidar muito do outro. E eu acho que para a gente cuidar do outro, e liderança para mim é exatamente isso, é servir. A gente precisa servir a si mesmo, a gente precisa olhar para si mesmo, se colocar na agenda. E aí eu trago um exemplo engraçado, com uma amiga minha que trabalha nessa área também de saúde e tal, ela falou para mim assim, porque eu preciso ter uma conversa com uma pessoa, né, da minha equipe e tal. E como que eu faço, assim, me explica qual é a técnica para mostrar, assim, interesse, que nem você faz, mostrar que você se importa. Aí eu fiquei olhando, assim, para a pessoa e falei assim, se importe, você tem que se importar, tipo. Aí eu falei assim, ou então vai para a terapia, porque não é um negócio artificial que você vai criar isso, aquilo voltando para a questão da manipulação, né? Manipular as pessoas sentem, elas percebem quando você está sendo sincera também. Às vezes até vale você falar, olha, eu não estou conseguindo me conectar com você, mas assim, me ajuda. O que é importante para você que eu devo estar perdendo, enfim, então volta de novo para a humildade. Mas eu acho que se colocar na agenda para estar bem, para você poder, a partir desse lugar, do copo meio cheio, né, você poder liderar e você poder entregar o melhor de você, não necessariamente todos os dias, mas na maior parte deles. Eu acho que essa é a ideia. Excelente, Fabiana. Fabrícia, com você agora. E a minha mensagem é que nós não somos completos, né? De fato, aqui falamos de muitas competências técnicas, especialmente comportamentais, mas o conhecimento hoje, ele está muito democratizado, né? Então, nós temos vídeos, nós temos conteúdos na internet disponíveis, aplicativos. O autoconhecimento é fundamental para saber o que você precisa buscar. E uma dica que eu dou, e que ela pode ser muito mais fácil do que a gente imagina, se você tem competências que você quer desenvolver, você conhece pessoas que as têm de forma forte, busque por essa pessoa e peça ajuda. As mentorias, elas têm feito a diferença na vida de muita gente. E a humildade, já falada aqui, faz com que a gente se coloque para a pessoa que você admire e peça colaboração para ser melhor. Acho que a gente pode ser melhor do que isso. Obrigada. Excelente, Fabrícia. Carol, com você, Carol, qual a mensagem? A mensagem é que muito mais até, né, do que líderes de grandes corporações, de grandes empresas, nós podemos ser líderes da nossa própria vida. E, por isso, a participação social é extremamente importante. Então, eu deixo o convite para que todos entrem no site da Colabore, nas redes sociais, para conhecer as diferentes formas de participação nos processos de decisão em saúde, porque uma vez que nós participamos desses processos, a gente está assumindo o controle da nossa própria vida. Uma vez que a gente participa da decisão do que o SUS
vai oferecer em termos de medicamentos, de exames, de procedimentos, ou mesmo os planos de saúde, ou uma vez que a gente transforma uma lei ou decide, né, ajuda a decidir onde que o orçamento do governo vai ser investido, nós estamos sendo líderes da nossa própria vida, tomando o controle da nossa vida. Então, eu acho que é extremamente importante que todos nós, brasileiros, cada um de nós, cidadãos, tenhamos este controle, essa liderança da nossa própria vida. Muito bem, maravilha. Temos que ser protagonistas, né, Carol? Com certeza, protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história. Muito bom. Flaviano. Então, para finalizar, eu penso o seguinte: primeiro, quão enriquecedor, né? A gente está conversando aqui, realidades tão diferentes. E é importante, né? Pelo que a gente percebe, todos na mesma direção, com o mesmo entendimento, em busca das mesmas coisas. E o que fica muito claro é a importância de estarmos bem, porque se estamos bem, a equipe vai bem e a gente consegue chegar onde a gente almeja. Então, eu acho que estamos num caminho, né, que dá esperança que as coisas tendem cada vez a melhorar, mais uma vez que a gente sai 100% do técnico, que pensa na importância das relações humanas para que as coisas caminhem da melhor forma. Excelente, Mariano. Léo? Eu acho que pode deixar uma mensagem aqui, que a gente continue sendo conformado. Né? Que eu acho que é uma coisa que nos une aqui, que nós somos inconformados. A gente é inconformado, a gente quer desafiar o status quo, a gente não concorda com alguns sistemas de saúde, a gente não concorda com várias coisas. E eu acho que a partir daí, eu acho que esse a Carol tem uma causa, porque ela também não concorda com várias coisas, eu acho que a gente tem que ser inconformados. E a partir daí, acho que a gente começa a ver inovação acontecer. Então, de certa forma, eu brinco, né, que a gente tem que ser inconformated. Ser inconformado, mas agir, né? Não é só ficar resmungando, mas é agir. E acho que a inovação está muito nisso. E se a gente consegue trilhar e trazer uma equipe do nosso lado, poder contagiar essa equipe com o seu, com o seu estágio de espírito, né? Eu acho que isso acaba fazendo com que permeie as ideias, aí vem a criatividade, né? Com muita unidade. A gente fica com um leão para a gente tentar matar o que fica direito, né? Motivo. É isso aí. Excelente, Léo. Marcelo? Minhas palavras finais é que o líder seja uma pessoa verdadeira. Né? Às vezes impõe padrões que não, você tem que ter esse comportamento, né? O famoso behavior code, e aí a pessoa perde, né? Perde a sua verdade, ela perde a sua essência, e assim, a equipe percebe, a equipe percebe que 70% que a gente comunica, né? É o não verbal, então às vezes a gente quer ser uma coisa, então a gente tem que se preparar para ser essa coisa. Então esse líder, ele tem que se preparar caso ele seja, e soft skills, né? Tudo que pode ser processado, esse cara aqui vai conseguir fazer uma máquina para fazer esse processo. Então, soft skills é o nome do jogo para esse líder, inclusive para esse líder verdadeiro, né? Esse líder que vai ser inspirador e que vai ser uma pessoa que vai mudar vidas. Excelente, Marcelo. E sempre sobra para você. Herbert, depois de tanta gente falar tanta coisa, sobrou alguma coisa para você deixar de mensagem? Não só, então, como não tem nada de novo para dizer, vou apenas costurar aqui. Eu acho um grande desafio da liderança ajudar no processo de formação de novas lideranças, mas para isso tem que, sobretudo, fazer uma coisa que o Marcelo colocou com muita propriedade. É o líder agir permanentemente servindo a sua equipe. Porque aí você começa a ter um time, de fato, forte, que com a sua presença ou com a sua ausência vai entregar resultados. Eu acho que essa forma é a forma mais segura da gente chegar próximo
do que a nossa neurocientista Carol colocou, que é assim, que é a gente lidar com as muitas incertezas que estão aí. Alguém já disse, não recordo quem, mas alguém já disse que a única certeza são as incertezas. E o papel de cada um de nós que estamos aqui é liderar times em busca de resultados, e isso não é fácil, é desafiador, né? É como se você tivesse o tempo todo tendo que ter a coragem de se lançar em algo que você não sabe, sobretudo nesse momento que nós vivemos, aonde não tem a certeza de onde vai dar. Então, liderar num ambiente como esse é desafiador, mas, e portanto, não é para todo mundo. Porque tem aquela coisa que eu acho que você colocou, assim, aquele friozinho, aquilo que estica, né, que te dá vontade de avançar. Então, isso, a gente tem que lidar com muitas emoções, e sobre isso o Carlos foi campeão, né, em tudo que ele colocou nessa tarde. Eu agradeço demais aqui a oportunidade de ter aprendido cada uma das colocações de vocês, aproveitar para agradecer o casal, o Sembramed, né? E, de modo especial, a minha líder que está ali, que é a Marilda, né? É minha esposa que me lidera, né? Ai, dele, se não lembrando. Ela já estava fazendo. Ela está esquecendo de mim, né? Contando. Eu sou difícil, viu? Muito difícil. Não dá paciência do nada comigo. Então, agradecer a todos a oportunidade. Valeu. Muito obrigado. E temos um momento especial, meu amigo Jamil. Por favor, vem aqui, me dá um abraço, vem cá. Doutor Jamil, um grande empresário da área de saúde, da WeCare. Muito bom te ver. E o tema aqui, lideranças inovadoras. Você, médico, empreendedor, cara, você é um líder inovador. Pois é, né? Na verdade, Renato, primeiro eu vim aqui com vocês, acabei de sair do trabalho aqui. É um tema muito interessante e muito complexo, porque eu acho que líderes, eles surgem, né? Eles são eleitos líderes. Né? Ninguém fala, eu vou ser líder. Não, eu acho que não é esse caminho. E é um processo, né? Você vai crescendo e junto com as pessoas que são, eventualmente, seus parceiros de jornada. E eu acho que o principal, eu estou vendo aqui vários pontos, eu acho que é inspirar outras pessoas. Acho que a hora que você inspira alguém a fazer algo, ou quando você tem um sonho, por exemplo, né, quer paz, e aí outras pessoas querem fazer aquilo junto com você, aí eu acho que você está nesse caminho de liderança. E uma coisa que eu já estou num processo um pouco mais avançado, eu acho que é avaliar essas questões, todas as oportunidades. Né? O líder ele tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões, geralmente é meio solitário, né? Ainda mais quando você tem aí alguma coisa realmente mais enxuta, isso é muito solitário às vezes. Né? Você liga para o amigo, fala, estou com uma dúvida, né? Você pode me ajudar, enfim. Mas é isso, cara. Acho que é aqui mais para um abraço mesmo. Enfim. Muito bom. Fechando com chave de ouro, esse cara que é nota 10, fã dele, foi muito bom ter visto. Pessoal, a gente está chegando no final aqui. Eu não sei se alguém ainda gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta. A esposa do Herbert, por favor. A esposa não, a líder. Bom, ontem eu fiz uma participação, né? Falei, eu gosto de palavras, eu gosto disso. E tem duas palavras que eu acho que precisam entrar no nosso canal. Uma delas é alteridade. Toda vida que eu vejo o Marcelo falar, eu acho que toda a fala dele está focada no déficit de alteridade. Nós não somos ensinados a olhar o outro, a olhar o diferente. Isso é alteridade. É a qualidade que é do outro, é você se ver no outro. A gente traduz muito isso para empatia, mas empatia ainda não se aproxima, ainda não é fiel ao significado da alteridade. E a outra palavra, que não sei se todo mundo conhece, é extasia. Conhece essa palavra? Não. Se você não conhece essa palavra, você não sabe que você tem esse sentimento, essa soft skill. E eu vou deixar vocês pesquisarem no Google. E eu acho que o líder precisa ter essa alteridade de olhar para o outro, reconhecer que o outro é diferente e que está tudo bem.
eu te respeito dessa forma, e melhor, eu me vejo em ti. E Aristóteles diz que tudo que acontece no teu intelecto, primeiro passa pelo teu sentimento. Acho que é isso. Que lindo. Muito bom. Doutora Pilar. Ela foi sensacional, porque faltou trazer, eu acho que é uma contribuição, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós tivemos a primeira diretriz de espiritualidade dessas cardiovasculares. E a gente tem hoje um conceito que é fundamental, prática para a criança, que é a espiritualidade, não tem absolutamente nada a ver com religiosidade e religião, que são os valores maiores do ser humano. O grande líder, quando ele faz o autoconhecimento, ele busca a resiliência, a gratidão, a atitude, o perdão, e ele cria dos seus pensamentos, seus grandes sentimentos, que vai se tornar um homem de virtude. E quando ele traz essa posição de virtude, ele é o grande líder. É basicamente isso que a Morada falou. Parabéns, eu acho maravilhoso. Bom, pessoal, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, o aniversariante Fernando. Foi uma delícia ter moderado tantas pessoas diferenciadas e o pessoal aqui, na verdade, é líder aqui e ali, né? Parabéns aí pela... Fazer uma foto com os speakers. Sim. E depois com todos vocês. Uma salva de palmas. Carol, sorria, Carol. Veja, Deus. Não. Já foi. Agora todos. Boa. Todos. Nos marquem no LinkedIn. Assim a gente ganha crédito. Só porque é seu aniversário. Brincou, né? Tudo que você vai descobrir. Nossa, mas aparece todo mundo aí. Vai. Obrigado. Nossa Senhora.